Fala, jovens. E aí, tudo bem? Tá bem, não tão bem quanto vocês, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Vamos continuar aqui então com a segunda parte, beleza? Do capítulo 3 sobre perdas de cargas localizadas, ou seja, aquelas geradas por acessórios nos sistemas hidráulicos. Só lembrando aqui, na verdade, eu já solucionei esse exercício, coloquei os vídeos lá da solução para vocês, beleza? Então, esse aqui é o exercício dos últimos vídeos que eu subi. Aqui está a resposta, beleza? E aqui estão as atividades. Então, lembrando que essa atividade do exercício 3.2 é a atividade que eu deixei para essa semana para vocês. O exercício 3.3 foi o exercício da semana anterior à Semana Santa, então vocês já deveriam ter subido. E esses dois que sobraram aqui serão os exercícios para as atividades extras. Lembrando, galera, o que vocês tiverem de dúvida, por favor, vai me informando lá no nosso, na nossa área online, lá no AVA, para que eu possa ir resolvendo as dúvidas para vocês, tá bem? É, Outra sugestão que eu dou, quando vocês subirem, subam a dúvida. Então, por exemplo, estou com dúvida em tal exercício, em tal situação de tal exercício, eu não consegui a partir de tal momento, eu pensei que a solução do exercício fosse tal caminho, é isso, enfim, só para a gente poder, de repente, conversar das dúvidas, e para que vocês possam, de repente, eu dando uma dica para que vocês possam desenvolver a resolução de todo o exercício, tá bem? Então, continuando a questão da perda de carga localizada, nós também podemos trabalhar com esse outro método, que é o método dos comprimentos equivalentes. O que é isso? São expressões de perda de carga dos acessórios que elas refletem comprimento equivalente, ou seja, vamos supor aqui nessa primeira peça, que é o cotovelo de raio longo, beleza? É, Se eu pegar um cotovelo desse no meu sistema e ele for, por exemplo, de diâmetro, para me facilitar minhas contas aqui, o diâmetro ele é de 100 milímetros, tá bem? Quer dizer o seguinte, eu substituindo 100 aqui onde é o diâmetro, eu vou ter 0,100, né, no caso metros, eu terei 2,096 somado a 0,68, ou seja, seria o equivalente eu trocar essa peça, o cotovelo de 90 graus de raio longo, por cerca de 2,16 metros da tubulação, de mesmo diâmetro, beleza? Ou seja, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos lá para o último, vai, que é a válvula de retenção leve, tá? E essa válvulazinha aqui. Seria o seguinte, para eu calcular o equivalente dela de perda de carga, seria a mesma coisa se eu pegasse, substituísse então o diâmetro aqui em 0,100 metro, daria aí próximo a 7,943. 7,943 somado a ponto 247 ficaria aí próximo de 8,2 metros. Ou seja, uma válvula de retenção de 100 milímetros geraria uma perda de carga equivalente a 8, deixa eu apagar aqui, ficou feio. Geraria, eu poderia
geraria perda de carga aproximado a 8,2 metros de tubulação. Entenderam? Então, essas equações aqui que estão essas equações que estão sendo apresentadas nessa tabela, nessa segunda coluna, que representa nada mais do que essa substituição. Ah, mas para que isso se na outra aula nós aprendemos o fator de perda de carga de cada uma das peças? É por questão de facilidade. Nesse caso, a gente teria que usar a energia cinética para a gente poder obter a perda de carga da peça em função do coeficiente de perda de carga da singularidade. Se eu substituir pelo comprimento equivalente, seria a mesma situação de eu pegar a perda de carga, tá? Seja pela fórmula universal, seja por Hazen-Williams, eu usaria o quê? O comprimento da tubulação mais o comprimento que cada peça ou que cada uma das peças equivalem. Então, nesse caso aqui, eu aplicaria só a equação de Hazen-Williams ou só a equação da fórmula universal. Quando eu estou usando o coeficiente de perda de carga, além de aplicar a equação de Hazen-Williams e a universal para a perda de carga distribuída, eu também tenho que aplicar a equação do coeficiente K. Tudo bem? Então, é uma simplificação do método para, ao invés de eu usar o coeficiente de cada uma das peças, eu uso o coeficiente ou o comprimento equivalente que cada uma delas representa. Deixa eu trocar a cor aqui para chamar uma atenção de vocês que eu disse em alguns slides anteriores. Na verdade, foi no outro slide. Lembra que eu falei para vocês que tem três tipos, entre aspas, três tipos de T? Na verdade, eu tenho aos três aqui que eu disse para vocês que está acontecendo. O que eles querem dizer? Esse T de passagem direta quer dizer que a gotinha que está aqui, a montante da peça, ela vai sofrer a interferência da peça e vai passar direto, que é diferente da interferência da peça que sai lateralmente, porque é mais fácil a água seguir a inércia dela e continuar no sistema ou no T, do que ela virar, como é no segundo caso, T de saída lateral. Beleza? E aí nós temos o terceiro tipo de fluxo. Na verdade, não é o terceiro tipo de T, mas o terceiro tipo de fluxo em um T, em que o fluxo de água está nesse sentido subindo, aí ou ele vai virar para a esquerda ou ele vai virar para a direita. Mas tanto a gotinha que virou para a esquerda como a gotinha que virou para a direita, ela sofreu a mesma perda de carga, independente do sentido que ela tomou. Agora, quando nós estamos trabalhando com esses dois sentidos dos fluxos das gotinhas de água nas peças, a gotinha que passou reto, ela sofreu menos interferência da peça do que a gotinha que virou. Afinal, é mais fácil ela seguir reta do que ela virar. Tudo bem? Dúvida até aí? E por fim, a última coluna, que é essa coluna aqui, que são relações de comprimento equivalente por diâmetro, ou seja, o cotovelo de 90 graus, eu posso obter o comprimento equivalente dele pela equação da coluna 2, ou a partir dessa relação da coluna 4, onde o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro é igual a 22. Ou seja, se eu tenho o diâmetro, o exemplo que eu dei, o diâmetro de 0,100 metros, fazendo essa multiplicação, o comprimento equivalente é a mesma coisa que 2,2 metros. Beleza? Entenderam? E assim por diante. Então, eu posso obter ou pela equação ou pelo
relação de comprimento equivalente por diâmetro. Tranquilo até aí, galera? A ABNT, ela já traz para a gente alguns comprimentos equivalentes para dois tipos de tubulação, de PVC rígido e de cobre, que são os dois tipos de materiais mais utilizados aí nas construções civis e principalmente em sistemas prediais de abastecimento de água, né? PVC rígido para água fria e cobre para água quente. Hoje já tem as soluções de tubulação de PVC que suportam temperaturas em substituição ao cobre, né, que acaba barateando o sistema. Tá? Aqui, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com PVC rígido, de diâmetro de 25, 32, 40, 50 até 160 milímetros, eu tenho os comprimentos equivalentes de cada uma delas, beleza? Ou seja, se eu estiver trabalhando com um joelho de PVC rígido de 25 milímetros, ele gerará uma perda de carga equivalente a 1,20 m de tubulação de PVC rígido. Vamos lá no último caso. Se eu estiver trabalhando com um registro de gaveta aberto para o diâmetro de 160 milímetros, seria a mesma coisa de eu substituir esse registro por 1,20 m de comprimento. Tá? Ou seja, esse registro gera a mesma perda de carga do que 1,20 m. Ou seja, essa peça, essa singularidade de 160 milímetros de diâmetro representa 1,20 m de 160 milímetros de diâmetro de tubulações de PVC rígido. Tranquilo? É essa a lógica do comprimento equivalente. Aí, nós vou subir também para vocês, então, agora a resolução do exercício, do exemplo 3.4, tá bem? Eu vou fazer aqui para vocês, naquele esqueminha aqui de resolução no papel, tá? E já vou passar aqui para frente duas situações. Eu vou verificar, eu não sei qual desses exercícios aqui que eu vou deixar como atividade para vocês, tá bem? E aí o restante dos exercícios que a gente não resolver fica como atividade para os vistos. Tranquilo? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem lá no nosso sistema, no AVA, no nosso espaço de interação, tá bom? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo da resolução do exemplo.